Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com você sobre cura divina. Olha aqui, eu quero ler aqui para você em Marcos no capítulo 11, né? Diz aqui, verso de número 49. Vou ler do 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando a si da capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Para que um milagre acontecesse na vida desse homem, algumas coisas se fizeram necessárias. Primeira coisa que esse homem fez, que é importantíssimo para nós, é preciso que ouçamos a Jesus. Nossa, pastor, isso é muito simples. Pois é. Diz assim que ele ouviu falar de Jesus. Esse homem ouviu falar de Jesus. Agora tem um detalhe. Quando nós estamos ansiosos demais, nós não queremos e nós não gostamos de ouvir. Nós não gostamos. Nós queremos é falar. Esse homem precisou ouvir. Diz assim que ouvindo falar de Jesus. Coisa difícil é ouvir e dá tempo para Jesus falar conosco. O milagre na vida de Bartimeu aconteceu quando se dispôs a ouvir sobre Jesus. 3 vezes nesse texto você vai ver essa expressão, ouvindo falar de Jesus. Tem que haver essa disposição em nós. Ele mendigava, ele não tinha nome, ele não tinha dinheiro, ele não tinha posição, mas ele ouviu falar de Jesus. Olha só, segunda atitude aqui, ele clamou. E depois eu quero conectar esse ouvir falar de Jesus com esse clamar. Clamar pelo nome de Jesus, falar com Deus, suas fraquezas, suas necessidades, falar com Deus. Eu preciso disso, né? Deus tenha misericórdia de mim. Agora tem um detalhe. Clamar é passar da esfera do racional. Clamar é compreender a verdadeira necessidade. Clamar é tirar a oratória. Clamar é descer do pedestal. Esse homem clama. Ele não faz um pedido, ele clama. Clamar é mais do que pedir. Se você for olhar no dicionário, a palavra clamar está lá como significado o grito da alma. Mais do que o grito dos lábios. Esse homem clamava, gritava. Interessante no texto aqui. Diz que as pessoas tentavam calar ele, mas ele gritava cada vez mais: tenha misericórdia de mim. Eu quero sair dessa mendicância, eu quero sair dessa vida miserável. Clamar, falar com Deus. Deus, eu estou desanimado, enche a minha vida, restaura a minha vida. Não, é isso. Agora é interessante que na necessidade miserável dele, ele não acusou, ele não reclamou, diferente do homem que estava no tanque de Betesda. Ele não reclamou, ele não blasfemou, porque eu sou cego, porque eu sou assim, porque eu estou aqui, né? Ele simplesmente clamou a Deus, né? Se nós usássemos os nossos lábios para clamar e menos para reclamar, não, no altar clame minha vida. Sabe de uma coisa, gente? Eu vou dizer uma coisa para você. Ouvir falar de Jesus, ouvir Jesus, não é ouvir falar de Jesus, é ouvir a Jesus e clamar a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, você vai concordar comigo. Existem muitas pessoas nesse tempo de coronavírus que estão ouvindo a voz de Deus. Não ouvia antes por quê? Correria isso, aquilo, só correndo. Às vezes o camarada tem que ir para o leito do hospital, fica lá 19 dias, 15 dias, 20 dias, para ele sentar naquele leito, ficar olhando para o teto ali, a mente vagando e ele orando, clamando. Ali é o verdadeiro clamor. Deus não me deixa morrer. Não é assim? Então é o que está acontecendo. Muitas famílias, muitos casamentos, por quê? Porque às vezes nós não damos tempo para Deus falar com a gente. Nós somos igual aquelas crianças quando pequeno. Chegava na frente da casa, tocava a campainha da casa. Quando o proprietário vinha atender, a gente saía correndo. Eu fiz isso quando eu era criança, novinho, né? Brincando com meus meninos na rua, com os moleques na rua. Às vezes com Jesus é assim. A gente quer ouvir, mas não quer ouvir, né? A gente
Tá precisando, mas a gente não quer clamar, a gente não reconhece a necessidade, né? Por quê? Porque a gente dobra o joelho no chão para falar, Jesus nem falou comigo ainda, eu levanto e saio. Levanto e saio. E você já viu aquelas pessoas que vai em um culto e fala assim, se Deus não falar comigo hoje, eu nunca mais piso o pé na igreja. Não dá tempo para ouvir a voz de Jesus. Não, tem que ouvir. Não, olha aí, ó. Terceira coisa aqui interessante, que ele reconheceu a sua necessidade. Reconheça que você precisa, que só Jesus tem a solução. Quem clama é porque reconhece, né? Creia em nome de Jesus. Creia. Se você não consegue crer como um pai que se aproxima dos discípulos e disser assim, Jesus, tira essa coisa ruim do meu filho. Olha aí como que Jesus ele é sensível à nossa alma, à nossa luta. Jesus ele é sensível às nossas limitações. Meu filho tem um negócio ruim dentro dele. Diz que os discípulos não conseguiam tirar aquela enfermidade. E aí sabe o que Jesus falou para aquele homem? Tenha fé, creia. Sabe o que o homem falou para Jesus? Olha para você o que é você reconhecer a sua limitação. Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Eu sofro há tanto tempo, que eu não consigo mais crer. Às vezes, o sofrimento prolongado na nossa vida traz o desânimo, traz a dor, traz aquele sentimento assim, sabe? Eu acho que minha vida está consolidada, eu acho que a minha vida, a pessoa para de sonhar. O que esse homem fez? Ajuda-me a crer. Jesus não exigiu fé dele, Jesus ele foi solidário à situação. O pai teve a humildade de dizer que não tinha fé. Eu não consigo crer, né? E aí o que Jesus fez? Jesus curou o filho. Terceira coisa aqui que é interessante nesse texto, que nós precisamos entender, diz assim, Bartimeu, Jesus te chama, ele está te chamando. Esse homem, ele estava sentado à beira do caminho, e quando Jesus chama, ele foi ter com Jesus, ele não ficou parado. Presta atenção uma coisa, Jesus não foi até ele apesar daquele que ele estava clamando. Você vê a diferença de uma pessoa que de fato precisa de um milagre? Né? Quando a pessoa de fato, ele clamou, Jesus poderia ter ido lá. Jesus mandou um recado, Jesus te chama. Hã? Não, Jesus não foi onde ele estava, ele foi onde Jesus estava. Existem pessoas que não guerreiam. Existem pessoas que não lutam, existem pessoas que não clamam. Diz que Jesus parou, ele continuou gritando. Sabe o que o texto diz? Jesus te chama. De um salto, ele pulou, ele jogou a capa e ele foi ter até Jesus. Eu imagino que trombando em todo mundo, caindo de joelhos, se arrastando. Eu sei que ele chegou até Jesus. Pastor Alamo Biffon disse uma coisa tremenda a respeito da capa de um mendigo. A capa era o hotel do mendigo, o quarto do mendigo, a casa do mendigo, a mesa. Embrulhava a comida, as economias. A vida dele era a sua capa. É interessante que o mendigo, ele largou tudo quando Jesus chamou. Quer um milagre na sua vida? Escute o chamado de Jesus, não fique arranjando desculpas. Largue a sua capa, largue o seu passado, largue o seu mundo, corra para Jesus. Ele te chama. Não fique adiando a bênção de Deus na sua vida. É interessante, tome cuidado em tentar reconstruir na sua vida proximidades que a vida rasgou. Às vezes nós ficamos presos às pessoas. A vida tirou aquilo de você. Nós ficamos presos e isso não tem nada a ver com mágoa, tem a ver com guardar o coração. Existem pessoas que não alcançam milagre na sua vida porque têm o coração preso em relacionamentos. São relacionamentos que eu chamo de cativeiros relacionais. Você lembra de Abraão e Ló, o seu sobrinho Ló? Não, chegou o momento que a convivência não era mais possível. O que ele fez? Vai para um lado, eu vou para o outro. Isso não tem nada a ver com mágoa, tem a ver com guardar o coração, tem a ver com cuidar do seu coração. Abraão e Ló tiveram que se afastar, né? Não, e não era nada pessoal, é que às vezes algumas relações elas não são mais necessárias na nossa vida.
Isso aí é interessante que Abraão e Ló, eles voltaram a se encontrar. Mas qual que foi a questão? Abraão até socorreu Ló em um determinado momento. Mas teve uma coisa, Abraão trouxe Ló para o convívio pessoal do seu dia a dia? Não. Não trouxe. Então, às vezes nós precisamos aprender o seguinte e pensar nesse texto. O que é que eu tenho que abrir mão para que minha vida siga em frente? O que eu tenho que tirar que está como a capa do mendigo nas minhas costas para que eu possa correr, avançar na vida? Você já viu aqueles relacionamentos que a pessoa ela teve um passado muito conturbado, com problema, isso, aquilo, e aquela pessoa vira e mexe e magoa com as palavras? Né? E você fica machucada, e ela fala, tome cuidado com isso, né? Então, olha assim, ó, o que é essa palavra aqui? Essa palavra aqui é como se eu estivesse te chamando com a minha vida simples, com a minha vida limitada, com as minhas limitações, com a minha dependência de Deus. É como se Deus estivesse chamando você. Deus está te chamando hoje para que você possa soltar tudo aquilo que te prende, para que você possa alcançar coisas novas, como esse mendigo fez. Creia que Jesus está falando. Não espere alguém, não, vai alguém cutucar você. Eu tô te chamando para um milagre aqui. Reconheça que você precisa de um milagre e que você precisa de uma intervenção de mim. Sai depressa, vai correndo. Diz que ele largou tudo. Jesus me chama. Por que você gritou tão alto? Por que você não obedeceu às pessoas que estavam te impedindo? Por que você empurrou todo mundo, né? Por que no meio de tantas vozes você não conseguiu parar? Jesus parou. Mas Jesus não para só para doutores, Jesus para também para doutores. Jesus para pessoas saradas, para os doentes, para todos, para os mortos. Jesus parou para príncipes, Jesus para todos. E aí eu quero finalizar aqui com a palavra desse cego muito interessante. Diz assim que o cego falou para Jesus, ele diz assim, né? O que te trouxe até mim? E o mendigo respondeu, mestre, eu quero voltar a ver. Eu quero tornar a ver. Eu já enxerguei, eu quero voltar a ver. A dor de quem foi rico e perdeu tudo é muito maior do que a dor de quem sempre foi pobre. A dor da destruição de um casamento é infinitamente maior do que a dor de quem nunca teve um lar. Eu não posso continuar cego. Talvez você tenha sido um empresário. Talvez você teve um momento bom na vida, né? Não. Quantas coisas nós às vezes perdemos lá no passado que nós ficamos presos. Aí a gente fica, aquele tempo. Esse cego, ele tinha uma dor profunda. Eu já enxerguei, eu já caminhei, eu já andei, eu já amei, eu já namorei, eu já tive possibilidades, eu já participei de festas, eu já pude viajar, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já tive amigos. Eu quero tornar. E Jesus diz, vai voltar a ver. Diz que imediatamente voltou a ver e saiu da beira do caminho. Às vezes, em algumas áreas da vida, nós estamos na beira do caminho. Jesus quer nos tirar da beira do caminho. Pastor, como que o senhor vai terminar esse devocional hoje? Eu quero falar para você de um texto que foi escrito há 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos, né? Sabe o que ele está dizendo lá em Isaías 53? Diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores físicas e emocionais, psicológicas. Desprezo, rejeição, abandono, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, doenças, dores físicas, psíquicas e emocionais e levou sobre si. Que Deus abençoe a sua vida.